Quem estava entre os contatos do WhatsApp do Vorcaro? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria do Metrópolis, ó. Olha aí, ó. A CPMI do INSS quebra sigilo de Vorcaro e encontra o quê? Contato de Moraes e esposa. Poxa, então quer dizer que o Vorcaro ele tinha o contato tanto da esposa do Alexandre de Moraes, que advogava para o banco com um contrato de 3 milhões de reais por mês, quanto do próprio ministro Alexandre de Moraes? Quando a população vê que há sim a possibilidade, finalmente, que há uma maioria no Senado, meu amigo, isso aí vai virar pauta prioritária no Brasil. Porque ele não para. Alexandre de Moraes não para. Eu sei, ele é super poderoso. Essa derrubada da Magnitsky, Não, o cara é foda, vamos ser sinceros aqui. Ele não... É complicado, mas não importa. Os maiores ditadores do mundo, todos, um dia caem. Ninguém fica no poder eternamente. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Arthur Lira rompe o silêncio. É isso mesmo. O ex-presidente da Câmara dos Deputados reagiu com forte contrariedade à operação da Polícia Federal que mirou sua ex-assessora Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, figura de destaque no gerenciamento das emendas parlamentares durante sua gestão. Ao comentar o caso, Lira insistiu que não devem ser feitas acusações sem investigações prévias e defendeu o perfil técnico de Tuca, que, segundo ele, gozava de respeito entre parlamentares de várias correntes políticas. Em entrevista, o parlamentar afirmou, abre aspas, acho errado falar que há uma busca por desvio de emendas antes de investigar, fecha aspas, destacando que a ex-assessora atuava seguindo orientações pactuadas entre diferentes lideranças. O deputado reiterou ainda que estruturas similares às usadas na gestão das emendas também existem na SRI da Presidência da República, enfatizando que o funcionamento técnico não é exclusivo da Câmara. Lira reforçou de forma categórica que Tuca não fazia parte de seu gabinete pessoal. É um erro dizer que ela é funcionária do meu gabinete, afirmou Lira. Para ele, Mariângela sempre esteve vinculada aos quadros da casa e não a um grupo político específico. Abre aspas. Ela é uma técnica espetacular de orçamento. Trabalha para todos os partidos da direita à esquerda, do PT ao PSOL. Fecha aspas. PGR é acionada para investigar o contrato milionário da família Moraes com o Banco Master. É isso mesmo. O deputado federal Biratan Sanderson encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral da República solicitando a abertura de investigação sobre um contrato firmado entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes Associados. A banca pertence à advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, integrantes do Supremo Tribunal Federal. O pedido do parlamentar tem como base documentos e informações obtidos no âmbito da Operação Compliance Zero. Segundo o material apresentado, o contrato foi assinado em 16 de janeiro de 2024 e previa que o escritório jurídico assumisse a organização e coordenação de 5 núcleos de atuação, com interlocução junto ao Judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária, Banco Central, Receita Federal, PGFN, CAD, além do acompanhamento de projetos em tramitação no Congresso Nacional. De acordo com a representação, o valor mensal acordado foi de 3,6 milhões de reais, o que resultaria em um total de 129 milhões de reais ao longo de 3 anos. Ainda conforme o documento, até outubro de 2025, mês anterior à liquidação da instituição financeira, o escritório já teria recebido aproximadamente 79 milhões pelos serviços contratados. Para Sanderson, a apuração é indispensável diante do montante envolvido e da relação direta dos responsáveis com integrantes da mais alta instância do judiciário brasileiro. O problema é que quem vai analisar esse pedido é Paulo Gonet, capacho de Alexandre de Moraes, ou seja, não tem a quem recorrer, já que o Senado, principalmente na figura de Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, também é cúmplice do regime. O Brasil foi literalmente sequestrado por essa turma. Presta atenção, o ministro Dias Toffoli esconde da CPMI do INSS informações e documentos do Banco Master, do Daniel Vorcaro, em uma decisão inédita.
Isso é um escândalo. O que ele está fazendo, hein? Ele está protegendo Alexandre de Moraes? Eu vou te contar nesse nosso segundo encontro com Justiça do dia qual foi essa decisão absurda do Toffoli. E qual que é o real motivo da decisão dele, hein? Vai me contando o que você acha nos comentários e eu vou te mostrar como que a gente pode impedir que o Toffoli dê mais decisões assim. Deltan, então tem solução? Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo. Olha, gente, depois de viajar em um jatinho e de curtir a final da Libertadores com o advogado de um envolvido do Banco Master, e depois de puxar o Banco Master para o Supremo e impor um sigilo absoluto em tudo, transformando esse caso numa caixa preta, o que é uma decisão anormal, como eu já expliquei aqui no canal, agora o ministro Dias Toffoli tomou uma nova decisão que é igualmente inacreditável nesse processo do Banco Master. Tudo é mera coincidência, é claro. Inclusive o fato de que a esposa do Moraes tem um contrato multimilionário com o banco, né? Você vai ficar surpreso com as coisas que estão acontecendo nesse processo e que envolvem muita gente poderosa em Brasília. Esse caso que tinha o potencial de virar uma nova Lava Jato. Então, vamos direto ao ponto. Toffoli deu outra decisão inacreditável. Vejam aqui comigo essa matéria do Metrópolis. Toffoli manda Alcolumbre, presidente do Senado, recolher os dados de Vorcaro que foram enviados à CPMI. Gente, presta atenção aqui, ó. A CPMI do INSS ela tinha conseguido a quebra do sigilo do WhatsApp do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Aquele banco cheio de falcatrua. Aí, o que aconteceu do nada? O Toffoli atendeu a um recurso da defesa do Vorcaro e tirou o acesso de todos os deputados e senadores a esse material, deixando ele disponível apenas para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, aliado de Alexandre de Moraes, aliado de Dias Toffoli, aliado do STF. Gente, isso é surreal. Eu nunca vi nada parecido. A CPMI ela tem poderes para investigar e analisar o material. Essa decisão é inédita e eu não consigo ver nenhum fundamento sólido nela que faça parar ela de pé. Se o Toffoli pudesse esconder esses documentos da CPMI, ele poderia esconder todo o resto de todas as CPMIs. Isso impediria elas de fazerem o seu trabalho, como está impedindo, como está dificultando agora a CPMI do INSS de fazer o seu trabalho, de fazer a sua investigação. E aí o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ele disse o seguinte sobre essa decisão. Olha aí, nota oficial. Essa decisão não é apenas estranha, olha o adjetivo, estranha, é grave. Sempre que se afasta de uma comissão parlamentar mista de inquérito o acesso a documentos essenciais, enfraquece-se a investigação, isso é claro, gente, e amplia-se a desconfiança da sociedade sobre o que se tenta ocultar. É claro, tá todo mundo desconfiado, o que raios que eles estão querendo esconder? Por que essas decisões atípicas estão escondendo as coisas da investigação do Banco Master? Tá, mas por que o Toffoli fez isso? Vai sentando o dedo aí no like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações e bora lá. Sabe quem estava entre os contatos do WhatsApp do Vorcaro? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa matéria do Metrópolis, ó. Olha aí, ó. A CPMI do INSS quebra sigilo de Vorcaro e encontra o quê? Contato de Moraes e esposa. Poxa, então quer dizer que o Vorcaro ele tinha o contato tanto da esposa do Alexandre de Moraes, que advogava para o banco com um contrato de 3 milhões de reais por mês, quanto do próprio ministro Alexandre de Moraes? Nossa, gente, que coincidência, hein? Eu vou repetir, que coincidência, né? O Toffoli ter tirado todas as informações do WhatsApp do Vorcaro da CPMI numa adesão inédita, atípica, que eu nunca vi igual. Imagina se é com alguém da direita pego aí num WhatsApp de banqueiro preso, hein? Ó, eu não posso diminuir em nada a minha revolta, a minha indignação com essa decisão. Parece quando a gente estava atuando na Lava Jato e vinha aquela decisão, né, do Supremo. Lembra aquela imagem célebre? Foi pro Supremo, foi pro Supremo. Que absurdo, o Brasil virou uma casa da mãe Joana, não tem regra, não tem lei. Tem só seres supremos que impõem a sua vontade por meio do seu poder. E decisões como essa fazem parecer que a gente vive num capitalismo de compadrio, em que amigo ajuda amigo, não é? Os amigos dos nossos pais, os amigos dos ministros, numa república de amigos, em que a amizade está acima da lei, do direito, em que o interesse é quem manda no país, em que o direito, na verdade, nem existe mais, ele virou só instrumento do exercício puro do poder, um argumento para justificar decisões ilegítimas.
E como que a gente pode evitar novas decisões absurdas como essa? Olha, vou falar a real para vocês. A única solução tá no Senado lá na frente em 2026, mas a grande verdade é que o Toffoli, ele não tá nem aí hoje pro impacto dessa decisão na imagem, na legitimidade do STF, mas o Fachin parece que pensa diferente. O Fachin está tentando colocar um código de ética para ministros do STF justamente para evitar atitudes como a viagem do Toffoli no jatinho, junto com o advogado envolvido aí no rolo do Banco Master, para impedir que isso aí prejudique a imagem do STF. Inclusive, eu vou recomendar que você assista a análise do meu amigo Enio Viterbo sobre esse código de ética do STF lá no canal dele. O link vai ficar aqui na descrição e comentários. Ele vai te contar exatamente o que está rolando nos bastidores dessa guerra interna do STF, em que tem ministro brigando aí com outro ministro por conta desse código. E ele explica, por exemplo, que o Toffoli não quer que esse código de ética seja aprovado. Ele quer continuar, pelo jeito, a viajar nos jatinhos, com os advogados, participando de eventos de empresas com processos no STF, esse tipo de coisa absurda. E lá, inclusive, o Enio vai mostrar para vocês que o Fachin acredita que uma das maneiras de avançar, de aprovar esse código de ética, é por meio da pressão externa sobre a corte. E o melhor jeito de fazer isso é por meio de uma imprensa vigilante e crítica. Mas, Deltan, a grande mídia está comprada. Ela recebe verbas do governo federal, ela é passapanista, ela se rende às suas fontes supremas. Parece que eles finalmente decidiram um novo critério para conseguir o impeachment de um ministro do STF. E olha, a notícia não é tão ruim quanto a gente imaginava que fosse ser. Temos 41 senadores já dispostos a impeachment o Alexandre de Moraes. Quem segura ele é o Alcolumbre. Gilmar Mendes, no desespero para blindar Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e todos os coleguinhas ali do Banco Master, numa canetada solta aquela decisão que agora, para você ter o impeachment de Alexandre, do ministro do STF, é única e exclusivamente o PGR, ou seja, o Gonê, ou seja, o sócio do Gilmar Mendes. Pegou muito mal. Até a imprensa bateu no STF, porque uma decisão dessa, sinceramente, nem Cuba teve a coragem de fazer uma coisa dessa. Aí, Gilmar Mendes recua, mas começa a tramitar um projeto, para regulamentar realmente ali, como que vai funcionar um impeachment de um ministro do STF. O relator, eu acho que, sem saber da rejeição do Alexandre de Moraes, surge com uma sugestão, uma proposta que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui. Não concorda com a possibilidade, por exemplo, de você limitar apenas a Procuradoria-Geral da República ao início de um processo de impeachment. E o relator, que concedeu essa entrevista, aliás, marcada pela Isabel, ele prevê cerca de 1,5 milhão de assinaturas para impeachment. Seria a necessidade, então, que caso o processo de impeachment tivesse início na sociedade, tivesse um número de eleitores e de cidadãos que referendassem para que você tivesse um andamento do processo? Isso chamou bastante atenção, estava conversando. Preste atenção. O relator quer colocar agora que não basta apenas uma pessoa chegar lá e pedir o impeachment. Tem que ser um pedido de impeachment com 1,5 milhão de assinaturas. Calma, isso não é ruim, você vai ver. A Luísa mais cedo que estava nessa entrevista também, Clarissa junto com a gente, é que a Luísa está aqui no presencial, né? E a gente foi comentar isso, né? O fato de que a regra atual, considerando que o ministro Gilmar Mendes voltou atrás em parte da decisão, é que uma pessoa pode ir lá e cutucar o Congresso Nacional, o Senado Federal, por exemplo, em relação a um impeachment, a um processo por crime de responsabilidade contra um ministro da Suprema Corte. Isso voltou a valer, digamos assim, com esse recuo que foi muito bem costurado nos bastidores pelo Supremo com o Senado Federal. Qual que é a iniciativa que nasce a partir desse projeto de lei? As pessoas vão poder participar e apresentar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, mas vai ser uma iniciativa popular que vai ter que recolher esse apoio de 1,5 milhão, portanto, de assinaturas. Calma, você está preocupado? Você está pensando assim, nossa, agora não tem jeito mais da gente... Nos últimos 4 anos, houve 2 mobilizações para coletar assinaturas numa petição pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Isso aconteceu já 2 vezes. A mais recente, ela começou, vou até olhar aqui, ó. A mais recente começou em 2023, tá? Isso, 2023. Essa foi a mais recente. Sabe quantas assinaturas essa de 2023 conseguiu?
1.829.000 assinaturas. Essa é uma petição do Change.org, isso aqui é um site oficial que coleta as assinaturas, que faz checagem de e-mail, então não tem como você mudar isso aqui. 1.829.000 assinaturas verificadas, está escrito aqui, ó, assinaturas verificadas. A Change.org ajuda a verificar se as assinaturas são de pessoas reais. 1.8. Calma, esse tem 2 anos que foi criado. Tem um que foi criado em 2021. Você está vendo correto. Esse de 2021, também na Change.org, conseguiu 4.800, quase 5 milhões de assinaturas. Tá? Quase 5 milhões de assinaturas também verificadas. Esse aqui foi criado pelo Coppola. Isso, esse foi criado pelo Coppola. 4.840.000 assinaturas. Então, se eles quiserem colocar, podem colocar de 2 milhões, pode colocar de 3 milhões. Você pode ter certeza que essas assinaturas serão coletadas em questão de dias. Quando a população vê que há sim a possibilidade, finalmente, que há uma maioria no Senado, meu amigo, isso aí vai virar pauta prioritária no Brasil. Porque ele não para. Alexandre de Moraes não para. Eu sei, ele é super poderoso. Essa derrubada da Magnitsky, não, o cara é foda, vamos ser sinceros aqui. Ele não... É complicado, mas não importa. Os maiores ditadores do mundo, todos, um dia caem. Ninguém fica no poder eternamente. Bom, eles falaram isso como se eu fosse achar ruim. Eu falei, cara, não, é 1,5 milhão? Ótimo. A verdade é, se existir o caminho do impeachment, ele vai ser traçado, ele vai ser alcançado. Vamos supor que ficar só, eu já estava pensando, se ficar só no PGR, um novo presidente vai trocar o PGR no final de 2027. O PGR que está reassumindo agora em 26, fica 26, 27, depois tem que ser trocado. Um novo presidente de direita, por exemplo, Flávio Bolsonaro, coloca um PGR que aceita. Assim, vai ficar muito difícil. Eles vão ter que prender todo mundo. O STF, o Alexandre de Moraes, ele vai ter que prender e caçar todo mundo.